todas as horas. Nós te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos outra vez, te buscando, Senhor, na casa do Pai. Que possamos ter os nossos canais de entendimento amplificados, que possamos ter, Senhor, ouvidos de ouvir, fazendo valer todo o esforço que fizemos para chegar até aqui. Que seja em seu nome, em nome de toda a espiritualidade amiga que dirige essa casa, mas que seja sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, a quem pedimos a permissão para dar continuidade a essa reunião, envolvendo a nossa palestrante de hoje, Maria Regina Agostini, nas melhores vibrações. Graças a Deus. Muito bem, é uma alegria, né? A gente poder estar aqui. E eu estava até escutando a Isabel, que ela abriu, né, na quinta-feira aqui os trabalhos da casa. E ela estava lembrando que quantas vezes nós viemos aqui falar, né, sobre a doutrina espírita, mantendo, né, a nossa programação, esta sala vazia. Hoje é uma alegria ver, né, poder contactar com aqueles que aqui estão, né, e ter vocês aqui conosco, né, nessa alegria, nesse momento em que estamos tendo essa possibilidade de reabrir a nossa casa, ainda timidamente, né, ainda com poucas reuniões, mas trabalhamos muito esse tempo com a ajuda de todos, né, para que a nossa casa pudesse estar aguardando a todos nós dentro de um clima de muito amor, de muita pacificação. E vamos hoje, então, como o Ioli estava falando, primeira reunião, né, dos sábados, né, e o nosso tema hoje é um tema do livro. E é tão interessante, né? Porque tanto quinta quanto hoje o tema é do céu e inferno. Um livro pouco lido, um livro pouco estudado, né? Por aqueles que se envolvem com a doutrina espírita. No entanto, um livro que traz informações para a gente e reflexões importantíssimas para que a gente possa se entender um pouco mais, possa compreender um pouco mais de nós mesmos e da vida, né? E das relações que nós temos e das circunstâncias que hoje nos alcançam nesse momento evolutivo, não só particular de cada um de nós, mas do mundo, né? Porque estamos num momento absolutamente especial, um momento diferente, mas um momento que está abrindo para nós uma série de outras percepções, outros entendimentos, outras buscas, né? Que até então nós estávamos um tanto distanciados. E hoje a parte que nos cabe, né, Código Penal da Vida Futura. E mais uma vez nós estamos envolvidos com essas questões, e esse livro, Céu e Inferno, ele trabalha a quarta parte do Livro dos Espíritos, né? A quarta parte se chama Das Esperanças e Consolações. No primeiro capítulo ele vai falar das penas terrestres, né? Das dificuldades que nós vivenciamos enquanto encarnados, né? E no segundo capítulo é o capítulo que hoje vai estar relacionado à parte do céu e inferno, em que ele fala das penas futuras, né? E nós dividimos, inclusive, dentro da programação da nossa casa, são itens importantíssimos, né? E nós dividimos sempre na programação da nossa casa esses 33 itens em 3 estudos diferenciados. E é importante que a gente entenda como que Kardec chega a esses 33 itens. Em momento nenhum isso foi ditado a Kardec. Todo o trabalho que ele nos traz é um trabalho de observação. Observando através das mensagens infinitas, desse imenso número grande de mensagens que ele
recebia dos espíritos já desencarnados nas mais diversas posições de sentimentos, de ideias, de sofrimentos, de alegrias, de posturas. E a partir desta observação, Kardec então vai levantar uma série de itens que seriam então este código. O que são essas penas? O que são não só as penas, mas também as alegrias, né, que nós poderemos estar vivenciando a partir, né, do nosso desencarne e daqueles que hoje, embora nós ainda estejamos ligados ao corpo físico, os afetos que nós temos, né, que certamente muitos de nós os temos já no plano dos desencarnados. E ele vai trabalhar para nós, é muito importante, pelo menos sempre foi para mim, quando ele coloca logo no início, quando ele diz que tudo se apoia na observação. E que não se trata, em momento nenhum, de revelações de um só espírito. Não foi um só espírito, porque se é um só espírito, pode ser o ponto de vista que ele tem em relação a esta ou aquela circunstância. Mas foram vários espíritos, né, que trouxeram essas comunicações por vários médiuns. Porque também, se é unicamente por um médium, também pode ser a observação, o sentimento, a percepção que aquele médium tem das situações que ele pode perceber, né, no mundo espiritual. Então, esse primeiro momento é importantíssimo quando ele fala que são os inúmeros exemplos fornecidos por espíritos de todas as categorias, né? E eu acho tão interessante, eu tenho feito um movimento, vou dizer assim, não é um movimento, mas buscando fazer uma relação entre todas as questões do Livro dos Espíritos com também os outros livros, né? E estamos buscando entender que todas as questões, cada uma delas vai dando suporte e complementando um outro grupo de questões. E quando eu estava lendo aqui, inclusive, quando ele fala, né, tudo se apoia nas observações, imediatamente a minha mente já foi para a questão 227 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona a espiritualidade sobre o modo do aprendizado. E aí ele faz um questionamento do aprendizado dos espíritos desencarnados, né? E ele faz uma colocação como se não fosse o mesmo nosso encarnados. E ele traz uma coisa que hoje é clara para a nossa percepção. O que realmente nos leva ao aprendizado é a observação. Como base de tudo, em qualquer circunstância das nossas vidas, né? Eu posso ir para um grupo específico, para um determinado estudo. Se eu não prestar atenção e não buscar observar aquilo, eu não aprendo nada. Então, toda a base, né, está na questão da gente poder observar, olhar, né, prestar atenção naquilo que está ao nosso redor, para que isso possa garantir para nós novas reflexões, novos entendimentos que possam, né, nos auxiliar no nosso aprendizado. Não só de nós mesmos, dos nossos sentimentos, mas do aprendizado em geral, que a vida nos proporciona e proporciona. Nós aqui muitas vezes estamos distraídos, muito voltados para o nosso próprio entendimento, para as nossas próprias questões, e nos distraímos de observar em torno de nós, como Iole estava colocando, a própria natureza, que tantos exemplos nos trazem para a nossa percepção de nós mesmos e daquilo que nos envolve, dos objetivos que nós temos, daquilo que estamos procurando realizar no nosso dia a dia. Hoje o nosso estudo vai estar no último parte desse código, desse maravilhoso código trazido, né, em 33 itens. E é muito interessante, porque no finalzinho dele nós vamos passar, né, refletir sobre alguns pontos
do 22º item ao 33º item. Foram 33 itens que Kardec levanta. E no finalzinho, né, Kardec faz uma colocação em que ele também divide. Eu achei tão interessante, porque a gente divide em 3 momentos diferentes. Ele nos coloca que, em base, no item 33, ele coloca assim: em que pese a diversidade de gêneros e graus dos sofrimentos dos espíritos, o Código Penal da Vida Futura pode resumir-se em 3 principais. 3. Primeiro, o sofrimento é inerente à imperfeição. Eu acho que isso já é uma percepção nossa, um entendimento, né? Que já fica mais claro para quem já vem acompanhando de alguma maneira o estudo da doutrina espírita, quando nós já nos entendemos num processo, né, de desenvolver as nossas capacidades, certo? E ainda trazemos em nós inúmeras imperfeições, muitas conquistas, muitas, né, que nos garantam, inclusive, neste momento aqui estarmos ligados à doutrina espírita, que nos auxilia a essa percepção de nós mesmos, da nossa realidade primeira como espíritos imortais. Inúmeras conquistas, mas ainda muitas imperfeições, ainda muitas dificuldades a serem vencidas, né? E todas essas dificuldades são dificuldades que vão então gerar os estados, não só, eu não diria só de sofrimento, mas muitas vezes do desconforto que nós estamos diante das circunstâncias que nós estamos vivendo. Porque esse movimento, ele vai desde o desconforto até sofrimentos superlativos. Existe uma gama de sentimentos, de posições, né, que vão se estabelecendo a partir de cada um de nós. Então, muitas vezes, eu não tenho grandes sofrimentos, mas eu tenho um desconforto enorme, porque eu não estou sabendo bem como lidar com as questões que estão em torno de mim, né? Eu não estou sabendo como me colocar diante daquilo que a vida está me colocando, me solicitando. E isto é motivo de desconforto, sofrimento, né? E isso está justamente ligado, absolutamente ligado à imperfeição. A gente busca sempre a questão, para mim, uma das maiores questões do Livro dos Espíritos, pequenininha, na terceira parte, 614. A lei de Deus é a única para a felicidade do homem. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Ou seja, toda essa infelicidade, desconforto, né? Toda, vamos dizer, algum tipo de sofrimento que estejamos vivenciando, como toda e qualquer felicidade, toda qualquer serenidade, pacificação interior, estão ligadas ou ao nosso afastamento, ou seja, às ações ainda não equilibradas dentro da lei, como aquelas que já vivenciamos dentro da lei, né? Porque é uma e outra. A gente pensa sempre, estamos ainda já muito marcados, eu diria, por toda uma estrutura de pensamento que nós vivenciamos durante séculos. Eu não estou fazendo crítica nenhuma, né, àquilo que foi a necessidade, o movimento e aquilo que nós podemos fazer. Mas é uma constatação e é uma realidade. Nós vivenciamos muito tempo, né, a nossa história dentro de castigo, recompensa, né? Ou estamos sendo castigados ou estamos sendo recompensados. E de um Deus que está fora de nós, observando as nossas ações e nos castigando ou premiando de acordo com aquilo, né, que nós estivéssemos realizando. E isso, a doutrina espírita traz para nós uma visão absolutamente diferenciada. É preciso que nós possamos desconstruir essas ideias. Mas desconstruir. E olha, não é fácil, né? Por mais que a gente saiba que não é assim, ainda, às vezes, a gente ainda se pega, né? Que eu andei fazendo
mas não no interior, no entendimento do que qual foi a minha ação, mas por que eu estou vivenciando isso? Ainda buscando colocar para fora de nós aquilo que, na realidade, é consequência das nossas ações. Sofrimento, alegrias, tudo consequência. Consequência de tudo aquilo que nós vamos entendendo e vivenciando. E quando ele fala que o sofrimento é inerente à imperfeição, então todo o movimento nosso é de conquista dessas perfeições e entender quais são elas, onde nós podemos buscá-las, porque senão fica assim, não, eu preciso, aquela história que a gente fala, não, eu preciso aprender a amar, mas escuta, como eu vou aprender a amar? Eu sei que eu preciso, me dá uma regra, me dá um caminho. A gente tem as regras, tem o caminho diante da lei de Deus, trazidas por Jesus, que nos trouxe todo o movimento, né? E expressou, vivendo na sua integralidade, a lei de Deus. Né? E aí, na segunda, ele fala assim, toda imperfeição, assim como toda falta dela, que é promanada, traz consigo a própria... Aí a palavra está castigo, eu vou riscar. Eu estou riscando no Livro dos Espíritos, no Céu e Inferno, no Evangelho, eu risco todas as vezes que diz assim, o castigo eu boto consequência. Não tem como a gente ainda assumir essa questão. Eu posso até me sentir castigada, mas não posso mais. Eu podia, num determinado momento eu achava que criança, né? Criança que se sente castigada porque não consegue entender que aquilo movimento que está sendo levado a ela para o seu aprendizado e como consequência da sua ação. Gente, vamos parar de criancice espiritual. A gente precisa já entender, né? Já buscar colocar isso com muita firmeza na nossa percepção. Então, quando ele diz toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo a própria consequência natural e inevitável. Natural e inevitável. Assim como a doença é a consequência dos excessos, e quanto à ociosidade nasce do tédio, tá? Sem que haja mistério de uma condenação especial para cada falta do indivíduo. Não há. É todo um movimento de consequências. E isso é tão bonito, né? Porque quando a gente vai se adentrando um pouquinho mais dentro do conhecimento, a gente não conhece a lei de Deus na sua integralidade, mas a gente está fazendo um esforço. Fazendo esforço, eu tenho certeza que cada um de nós que está aqui, que se movimentou hoje para estar presente nessa casa, né, faz esse esforço de tentar compreender, né, para tentar vivenciar esta lei. Porque, no nosso entendimento, já percebemos que vivenciar a lei é do nosso interesse. Não é do interesse de ninguém, não. É do nosso. Para que nós possamos ter consciência e felicidade. Felicidade, gente. Consciência tranquila é felicidade. Não é a felicidade que vai mudar toda hora, não. Que é legítima que nós tenhamos. É legítima. Mas são impermanentes. Todas aquelas que nós vivenciamos aqui, das nossas conquistas, são legítimas, mas são impermanentes, elas passam. A única que não vai passar é aquela, né, que vai promanar do interior da nossa consciência, da pacificação, da nossa vontade, né, de nos alinharmos com essa lei, porque já entendemos que é do nosso interesse. E é que vivenciando esta lei é que nós vamos poder, de alguma maneira, né, trazer equilíbrio para o nosso dia a dia, equilíbrio para aqueles que conosco convivem. Né? E aí, terminando no terceiro item, ele fala, podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade. Né? Nós temos um companheiro que aliás, eu adoro escutar as palestras dele, o Décio Andoli Júnior,
e ele fala uma questão que eu acho ótima. Ele diz assim, que esta é a melhor e a pior notícia da doutrina espírita. Tudo depende de você. Tudo depende de você. Esta é a melhor. Mas, ao mesmo tempo, né, é também, né, eu poder botar para o outro um pouquinho, né, aliviar um pouquinho aqui, né? Dá não. Não dá mais não. Né? Então é a melhor e a que traz uma certa dificuldade ainda para nós. Quando ele fala, podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Tá? Cada um segundo as suas obras, palavras de Jesus, no céu como na terra. Tal é a lei da justiça divina. Então, o que Kardec coloca nesses nossos itens do 22? Eu separei alguns pequenos itens para a gente refletir, tá? Porque são muitos e nos remetem, né, às questões, inclusive, de quando é que eu peguei mais esse ponto, que é o ponto que mais me chama a atenção, né? Em relação à questão de quando é que nós começamos, né, a buscar esse movimento do entendimento da lei. Ele diz assim, é o 28º item, ele diz assim, a situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão a por si mesmo preparada na vida corpórea. Tá? Então aqui ele passa que nós vivenciaremos, né, tudo aquilo que é a consequência da forma como nós estruturamos o nosso caminhar. Né? O tempo todo eu acho que a humanidade como um todo, em todas as épocas, se preocupou e tentou, de alguma maneira, fazer ideias de como seria esse movimento depois de deixarmos este corpo. Né? E eu penso que a doutrina espírita, de alguma forma, é quem traz para nós as melhores e maiores informações a respeito, né, desse movimento, para que nós possamos, a partir de agora, enquanto encarnados, já começar a pensar, né? Porque a gente tem muito medo de pensar no desencarne, né? Gente, é a continuidade da vida, né? A gente ainda se deixa muito se envolver com essas ideias. Como vai ser? Né? Me lembro de Marina, a companheira nossa, que diz que não tem medo, não, ela tem vergonha. Tem vergonha por quê? Porque diante de tudo aquilo que a gente está vivenciando, tudo aquilo que a gente está aprendendo, a gente ainda tem inúmeras dificuldades que não consegue vencer. Né? Mas eu tenho certeza que nós estamos melhores do que quando nós chegamos. Isso é uma certeza que a gente traz. Aí ele diz assim, certo que a misericórdia divina é infinita, mas não é cega. Então a gente trabalha, né, com essa questão da misericórdia, tá, e da justiça. Eu não tenho dúvida que a lei é de misericórdia. É misericórdia de amor quando a gente pensa em todas as circunstâncias de envolvimento de todo, vamos dizer, o movimento que a espiritualidade faz para nos amparar, nos sustentar, nos guiar. Né? E nós é que muitas vezes estamos absolutamente distraídos, né? Vivenciando muito mais as questões que nos imantam ainda no mundo material, sem abrirmos espaço para que esse auxílio nos alcance com mais vigor, a gente diria assim. Mas aí ele coloca a questão, né, subordinadas ao arrependimento. Esse é o ponto fundamental, né, que Kardec coloca em relação a esses itens, né, do Código Penal.
que ele coloca aqui? A misericórdia é infinita, né? E deixa sempre aberta para nós, em qualquer momento, tanto encarnados quanto desencarnados, né? O rever aquilo que são as nossas ideias, as nossas posições, as nossas ações. E ele fala que justamente todo esse movimento está subordinado à questão do arrepender-se. E eu gosto muito de pensar, porque isso está absolutamente ligado na parte do Livro dos Espíritos, na quarta parte, quando ele fala, a gente gosta muito de falar de expiação e arrependimento, né? Para mim, são duas palavras difíceis da gente especificar ou dar um sentido, né, mais amplo. Para mim, expiação é sofrimento decorrente de qualquer ação que esteja desalinhada com a lei de Deus. É sofrimento, porque é consequência. Todas as vezes que eu estou desalinhado, eu tenho a consequência dessas ações, né? E o arrependimento, que é o movimento da alma. É tão bonito esse movimento, né? Quando nós abrimos a nossa percepção, a nossa consciência, para percebermos um outro estado, uma outra possibilidade, né? E isso vai trabalhando dentro de nós toda uma vontade que ele faz a ligação de eu estou arrependido desse meu movimento, dessa minha ação, mas que não é só esse arrependimento que muitas vezes causa sofrimento, mas é buscar reparar essa situação. Essa questão do arrependimento, a gente se arrepende, vira e mexe, tu arrepende, parece criança, né? A gente se arrepende, mas não aprende com a situação, né? É justamente esse movimento ainda infantil da nossa alma. Qual é o arrependimento? Que é um arrependimento, eu diria, que movimenta em nós esse desejo de reparar e fazer diferente. É no próprio céu e inferno que a gente encontra, que eu pelo menos encontrei, né? Aquilo que para mim fez muito sentido em relação, que sentimento é esse? Capaz de fazer com que eu me volte para mim mesmo, para entender quais foram as posturas que me levaram a uma determinada ação que retornou para mim num desconforto ou num sofrimento, ou que provocou no outro um desconforto, um sentimento. E aí tem uma página do espírito, que é um espírito, chama-se Lisbeth, né? Que é um espírito que já vi da época que ele trouxe essa comunicação, tem quase uns 150 anos do momento em que ele trouxe, que ela estava desencarnada, ainda num profundo estado de sofrimento. Mas é muito interessante, porque ela tem uma fala que você fala, mas como que a gente entende isso e não consegue viver? Eu acho que é muito aquilo que a gente ainda sente. Eu entendo, eu estou percebendo, mas ainda não estou conseguindo transformar isso em ação na minha vida, né? E ela coloca, é muito interessante que ela diz assim, Kardec pergunta, quereis dar-nos algumas informações a respeito da vossa posição, assim como da causa de vossos sofrimentos? E ela aí traz para nós, né, traz como resposta, ela diz assim, sede humilde de coração, submisso à vontade de Deus. Isso é uma outra questão que a gente precisa refletir, né? A gente detesta essa palavra de submisso, ser submisso, né? Ser submisso à vontade de Deus só acontece quando eu entendo que essa vontade não é uma imposição exterior, mas é um movimento para a minha felicidade. Não adianta brigar com Deus, não adianta. A gente já brigou muito, né? A gente já se colocou contra, já bancou
de alguma maneira, algumas situações e não resolveu, né? Então, essa submissão, ela parte da razão, do entendimento, do porquê. Por que que eu quero conhecer a lei? Por que que eu quero vivenciar a lei? Né? Aí ela diz assim, e ela compreende que é isso que precisa fazer. Paciente na provação, caridoso para com o pobre, consolador para com o fraco. Está dando para nós todas as circunstâncias e situações, né, que estão dentro do alinho da lei de Deus, de vivenciar, né, com amor, sensível a todos os sofrimentos, e não sofrereis as torturas, que amargo. Ou seja, ela sabe que esse é o caminho. No entanto, ainda não consegue vivenciar esse caminho. E aí, Kardec diz assim, podeis sentir as falhas decorrentes de contrário procedimento. O arrependimento não lhe dará alívio? Olha o que ela responde. O arrependimento é inútil quando apenas produzido pelo sofrimento. É inútil. Aí ele diz, o arrependimento profícuo tem por base o entendimento de haver ofendido a Deus. Esta minha ação é uma ação contrária à lei de Deus. Quando a gente entende isso, não é em relação ao outro, não é em relação a si mesmo, é em relação à lei, é em relação ao Pai. É este entendimento de haver ofendido. E importa, tem consequência, o desejo ardente de uma reparação. Trocando em miúdos, né? Quando a gente ofende alguém, entende que ofendeu, percebeu que ofendeu, está mal intimamente, quer se fazer tranquilo, se tranquilizar, mas ainda não consegue ir ao outro e dizer, eu errei. Não consegue. Né? Ficamos muitas vezes nos torturando intimamente, porque ainda tem um movimento de orgulho, de interesses, que ainda não nos permite esse movimento de reparar. E aí o que Kardec coloca aqui no Código Penal é justamente isso, né? E que Jesus coloca para nós? Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho. Né? Porque isso nos auxilia no entendimento da lei. É aqui e agora, não deixar para depois, porque fica mais difícil. Quando a gente não consegue, já aqui e agora, fazer esse movimento. Eu estava aqui, né, pensando, né, tudo aquilo que a gente vivencia, e aí é aqui e agora, né? É lógico que o nosso item aqui fala das penas futuras. Tudo aquilo que eu estou vivenciando pode ser o futuro de amanhã, como pode ser o futuro quando nós estivermos desligados do mundo físico, em espírito, na nossa realidade. Porque esta é o nosso entendimento. Somos espíritos, filhos de Deus, como Iole lindamente falou, com todas as potencialidades para que nós possamos, né, desabrochar e recolher daquilo que incessantemente cai sobre nós de bênçãos para nos auxiliar no nosso caminho. É um movimento, não é nada, não é fácil, não é. Sinto muito dizer isso para vocês, né? É um movimento, é a vontade, precisa ter vontade firme. Precisamos lutar conosco mesmo, né? Com as crises de sofrimento e de angústia que muitas vezes nos assolam e nos buscam, para que a gente possa realmente, né, firmar o pé e caminhar
né, de uma outra direção. Hoje de manhã, lá na comunidade, a nossa página de reflexão vinha em cima de uma frase de Jesus que está no Evangelho de João, item 8, né, capítulo 8, item 33, em que ele fala: conhecereis a verdade vos libertará. E a gente ficou refletindo muito de qual é essa verdade, né? O texto vai nos falando das verdades provisórias, as verdades de pontos de vista, mas na realidade, dentro daquilo que é um diálogo belíssimo, né, de Jesus, quando ele fala de Jesus e Abraão, é belíssimo lá no capítulo 8 do Evangelho, né? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque ele diz: se estiverem em mim, estarão no Pai. E a partir daí, ele diz: conhecereis a verdade de quem somos. Qual a nossa realidade, qual o propósito de estarmos aqui. E quando nós entendemos esse propósito, né, isso nos liberta dos nossos preconceitos, das nossas dificuldades, dentro de um trabalho intenso que nós precisamos realizar. Portas adentro de nossa alma, conosco, não mais brigando com o outro, não mais culpando Deus, né, mas já entendendo da potencialidade que nós temos para realizarmos o que de melhor podemos realizar dentro do momento evolutivo que nós estamos. Não vai ser tudo, vamos ter outras encarnações, não tem dúvida, né? Mas que a gente possa aproveitar esse momento, certo? Já com toda a bagagem que a doutrina espírita nos dá, né? De reverter as situações que já percebemos não serem as melhores, para podermos caminhar com mais segurança, com mais vontade, com mais determinação. E aí, voltando para quem? Quem nos auxilia? Jesus. O código está lá. Ele vivenciou a lei na sua integralidade, né? E dentro desse movimento, quantas vezes a gente busca, né, a oração interior, para que a gente possa se fortalecer, porque nós somos frágeis. Reconheçamos isso. Estamos iniciando o trabalho, mas ainda temos muitas fragilidades na alma. E também hoje de manhã, na própria comunidade, lá, abrimos uma página, que é uma página que falou tão profundamente ao nosso coração, que eu trouxe dois parágrafos para a gente encerrar aqui as nossas reflexões. A página se chama Sigamos Até Lá. E também está em João, aí no capítulo 15, o Evangelho de João é um espetáculo, né? Capítulo 15, versículo 7, que ele diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E aí ele diz assim: sabia o mestre que a vontade humana é ainda muito frágil e que inúmeras lutas rodeiam a criatura até que aprenda a estabelecer a união com o divino. Gente, tão bonito isso, né? Essa união com o Pai, essa união com o Criador, né? Essa união capaz de nos sustentar, de nos amparar. E aí, num outro parágrafo, ele diz assim: alcançaremos a época das orações integralmente atendidas, porque todo esse capítulo ele vai falando desse movimento nosso de pedir. E ele diz: há de chegar a época em que esse nosso movimento será compreendido, amparado e entendido. Atingiremos, acho isso tão bonito, semelhante realização quando estivermos espiritualmente em Cristo. Então, quando quisermos ser-nos-á, portanto, teremos, ser-nos-á feito, porquanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância. Estaremos habilitados a querer e a pedir em Jesus, e a vida
se nos apresentará em suas verdadeiras características de infinito, eternidade, renovação e beleza. É isto. Esta é a promessa do Pai na nossa criação. É entendermos que estamos no infinito, somos eternos, temos a eternidade dentro da renovação e da beleza. Eu fiquei muito tocada com essa página, né? Quando ele diz: na condição de encarnados ou desencarnados, ainda estamos caminhando para o Mestre, a fim de que possamos experimentar a união gloriosa com seu amor. Até lá, trabalhemos e vigiemos para compreender a vontade divina, para compreender a lei, para entender. Questão 621 do Livro dos Espíritos, a lei está escrita na nossa consciência. Tudo que nós vivenciamos dentro da lei. Questão 621. Todos a conhecem, mas não a compreendem. Este talvez seja o nosso momento. Eu compreendo sim, eu sei. Eu vivenciei, eu sei o que é alegria, eu sei o que é dor. Eu preciso compreender no todo para vivenciar isso. Né? Conhecer a gente conhece. Precisamos começar a nos voltar a compreender as diversas nuances que a lei se apresenta para cada um de nós, para que possamos vivenciá-la na sua integralidade e, a partir dela, construir, primeiramente nós, né? A pacificação, a vontade, o desejo, que isso se torne ao nosso entorno, levando aqueles que conosco convivem esta mesma condição. Que Jesus nos abençoe, né? Nos ampare, nos sustente nesse caminho que nós estamos, com certeza, já buscando realizar. Muito obrigada, Regina. Nesse momento, então, mergulhados nesse amor, nessa paz, nós teremos um passe diferente. O passe será dado pela equipe espiritual da casa. Não haverá médiuns dando passe. Portanto, a orientação é que estejamos concentrados por 1 minuto, onde a espiritualidade vai trabalhar de acordo com a necessidade de cada um de nós. Por 1 minuto, vamos estar na posição física e mental de recebimento. Graças a Deus.
E é com muita gratidão que vamos fazer a nossa prece, buscando Jesus na nossa tela mental, dizendo obrigada, Senhor, por tudo que recebemos. Obrigada por essa casa amiga, obrigada pelo estudo e por todas as bênçãos dessa hora. Que possamos retornar aos nossos lares, envolvidos nessa paz, envolvendo todos aqueles que conosco convivem, direta ou indiretamente. Agradecendo a toda a equipe espiritual, a todos os benfeitores, os trabalhadores do bem, da luz e da paz. Mas que seja em seu nome, Jesus. Em nome de Maria de Nazaré, de Rita de Cássia, mas em nome de Deus, nosso Pai de amor, que pedimos a permissão para encerrar essa reunião com muita paz em nosso coração. Graças a Deus, que assim possa ser.